Salve, salve galera! Hashtag Presida na Box. Começando diretamente do canal 2011, mais um vídeo de review para os senhores. A partir de agora, falaremos dele. Nike KD17. Bom, meus queridos, meu nome é Jaime, também conhecido como Presida aqui do canal 2011, e o que eu vou estar fazendo a partir de agora é uma revisão ou um review deste modelo que eu estive usando nas últimas semanas. Lembra que é muito importante você seguir o canal e deixar o like, que ajuda bastante, e quem quiser comprar esse tênis aqui ou qualquer outro tênis, o link vai estar aqui na descrição desse tênis e dos grupos de Telegram e WhatsApp com atualizações diárias com os melhores lançamentos e promoções de tênis de basquete. Lembrando também que quem compra pelo link ajuda muito o crescimento e desenvolvimento aqui do nosso canal. Vamos começar como sempre falando da parte de tração aqui do Nike KD17. Vou fazer um paralelo aí com o 16 e alguns pitacos do 15 também dentro aqui do vídeo que eu vou achar importante de levantar algumas opiniões aqui. Mas vamos começar falando de tração aqui do 17, vou mostrar o solado para vocês. Padrão multidirecional, certo? Não é um tênis que eu indico uso outdoor, já chama atenção para isso. Não coloquem esse tênis no áspero, não é um tênis pensado para isso. Ainda mais se você pegar uma CW que nem essa minha aqui, que tem essa borracha translúcida. Ela não é duradoura para pisos mais ásperos. Se você pegar uma CW aí que tem a borracha sem ser a translúcida, uma borracha sólida que a gente chama, eu acho que ela vai ter uma durabilidade um pouco melhor. Mas mesmo assim, não é um tênis totalmente voltado para você colocar aí num piso mais áspero, certo? No indoor, realmente muita firmeza, uma tração bem consistente, não tive problema de acúmulo de sujeira, apesar de juntar um pouco de pedrinha, né? Pedrinha acabou juntando, mas assim, sujeira de verdade, eu não tive esse problema na quadra, realmente funcionou muito bem. Muita firmeza, concentração que você tem de pisada quando você bate pelo chão é bem tranquilo. Então assim, a parte de tração aqui do 17, bem tranquila e muito sossegada. Já fazendo um paralelo aqui com o 16, né? Ele tem esse padrão também multidirecional com esse desenho de um relógio, que eu acho assim não foi extremamente funcional. De todos os três modelos, para quem não assistiu, eu trouxe um vídeo lá no Instagram, @2011, comparando o 15, o 16 e o 17 na parte de solado, certo? O que teve assim, menos firmeza, vamos dizer, não chegou a ser ruim ou falhar, mas o que teve menos firmeza para mim foi aqui a tração do 16. Funciona, mas assim, podia ser um padrão mais tradicional, um espinha de peixe, um laminado, alguma coisa mais comum. Colocaram esse daqui no solado do tênis, eu não gostei. Prefiro a tração do 17, achei mais firme, mais tranquila, mais funcional, mas de maneira geral, todos os três modelos, tanto o 15, o 16 quanto o 17, fazendo um paralelo bem grande aí para vocês, todos eles muito funcionais e você vai ter uma tração bem interessante para usar numa quadra fechada. Numa quadra áspera, eu não indico a utilização de nenhum dos três modelos. Vamos falar da parte de amortecimento, uma característica muito bacana sempre dos modelos do Kevin Durant e não é diferente nesse tênis aqui, certo? Ele tem aqui uma espuma bem confortável que compõe toda a entressola do tênis, certo? E aqui do meio do pé para trás, ele tem um sistema Air Strobel bem confortável, certo? Lembrando que Zoom Strobel e Air Strobel são diferentes. Ele tem um Air Strobel aqui no calcanhar, que amortece muito bem, muito confortável, você vai ter uma sensibilidade na pisada muito bacana. E ele tem aqui na ponta do pé um sistema Zoom Air, certo? Diferente, é um sistema Zoom Air, uma cápsula bem grande que está aqui na ponta do tênis, bem confortável, bem macia também. Você vai sentir um retorno de energia muito maior aqui na ponta do pé, porque normalmente eles colocam um sistema Zoom na ponta do pé, porque normalmente a gente faz esse movimento de pisada, e aí você precisa de energia na ponta do pé para devolver o movimento, você ter mais velocidade, mais arrancada, mais facilidade em troca de direção e por aí vai. Então assim, mais proteção contra impacto, mais amortecimento, sensação de conforto tá aqui no calcanhar do tênis, o retorno de energia também com proteção, também com conforto aqui na ponta do pé com o sistema Zoom, certo? O sistema Zoom na ponta do pé e o Strobel no calcanhar, a mesma configuração aqui do 16, certo? Exatamente a mesma coisa. Falar que eu senti uma diferença muito grande de um sistema para o outro? Basicamente nenhuma diferença. Não senti uma diferença tão grande, na verdade, em se falando de sistemas. Eu ainda achei que o 16 teve uma pisada levemente mais alta. Eu senti que eu estava um pouquinho mais elevado em cima do 16 aqui em comparação com o 17, mas talvez, porque também eu vou explicar melhor na parte de forma e suporte, o encaixe do 16 ele é um pouco mais firme, ele é um pouco mais fechado, ele é um pouco mais justo, ele tem um pouco menos de espaço. Então talvez o tênis um pouco mais apertado passou essa sensação para mim de eu estar um pouquinho mais alto, não é assim, coisa sensivelmente perceptível, levemente perceptível, nada absurdo, fala, nossa, é muito mais alto. Não, não é. A sensação basicamente dá para falar que é a mesma em ambos os modelos aqui. Retorno de energia na ponta do pé, proteção contra impacto no calcanhar com o
Air Strobel. Dois tênis confortáveis, dois tênis extremamente macios e assim, diferença muito pequena para falar que um deles é mais confortável ou menos em relação ao outro. Dando sequência, vamos falar um pouquinho de materiais. Lembra mais uma vez, quem quiser adquirir este tênis, link na descrição, ou grupos de Telegram para outros modelos de tênis de basquete também, com atualizações diárias todos os dias lá. Galera, esse tênis aqui ele traz uma diferença bem interessante em relação ao 16. Esse tênis aqui ele trouxe um cabedal esteticamente maravilhoso, né? Esse desenho do cabedal do tênis aqui muito bonito. Para mim, de todas essas colorways aqui, foi a mais bonita de todos. Esse tênis é inspirado no Nike TN. Eu acho lindo, 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 lindo mesmo. Realmente eu queria essa colorway, graças a Deus eu consegui pegar. Enfim, ele traz aqui no cabedal uma malha, certo? Mas é uma malha fundida com um sintético. Em algumas áreas dela, ele tem um fundido mais grosso com um acabamento mais firme de espuma. Para quê? Para dar mais sustentação, para deixar o tênis mais firme, certo? Você ter um tênis mais robusto, mais parrudo, mais fixo no seu pé. Por que isso? A Nike quis preparar uma sustentação melhor para o tênis na parte de materiais. Foi exatamente o que eles fizeram também no 16. Aqui no 16 você já sentia que os materiais do tênis eram um pouco mais firmes, dava para sentir algumas camadas de espuma mais firme em algumas partes do tênis, mas ainda assim era um material também mais maleável. Aqui no 16 ele tinha essa parte lateral emborrachada, né, tanto pro lado de fora quanto pro lado de dentro. Aqui no 17 não tem, então eles capricharam mais na parte de sustentação do tênis só com os materiais. E lembrando que no 15, que também tá aqui, eles tinham essa área lateral inteira em TPU plástico externa e interno no tênis, o que deixou a lateral, né, a proteção lateral, de sustentação lateral do tênis para movimentos laterais e o tênis não torcer, não virar, bem mais interessante. Então eles fizeram o que aqui no 17? Eles colocaram um cabedal mais firme, mas não é um firme de duro, não entendam assim. Eles colocaram mais camadas de tecido, vamos dizer, ou mais sobreposições, ou mais espuma fundida nessa parte aqui dos materiais do tênis para deixar o tênis com um acabamento um pouco mais firme e você ter um tênis mais justo no pé, um tênis que não torce, um tênis que não dobra, um tênis que vai dar sustentação lateral, tanto aqui no calcanhar, quanto no meio, quanto na ponta do pé. Realmente funcionou, eu gostei disso, o tênis ficou muito interessante, mesmo ele tendo todo esse reforço, vamos dizer assim, ainda ficou um tênis confortável, um tênis macio, um tênis que você consegue fazer movimentação de ponta de pé tranquilo. Então assim, gostei muito da parte de materiais aqui do KD, muito bacana mesmo, não me incomodou, não atrapalhou. Aqui no calcanhar, ele tem a única parte que diferencia do restante aqui do modelo, que basicamente é malha, ele tem esse corinho sintético que dá a volta aqui no calcanhar do tênis, né, com o contraforte bem grande, e eu gostei bastante disso daqui também. A própria língua do tênis aqui no topo tem um detalhe estético muito legal, bastante espuma, a língua do tênis tem bastante espuma, muito confortável. O próprio colarinho aqui do tornozelo, bastante espuma, bem encapsuladinha. Você encaixa o tênis aqui e você tem a sensação do tênis já firmar, já encaixar realmente muito justo no seu pé. Alguns modelos tomam a forma do tornozelo da gente com uma espuma um pouco mais confortável, mais maleável, que já se molda legal. Esse tênis ele é um pouco mais firme, ele toma a forma do seu pé, mas ele toma a forma do pé encapsulando, apertando, porque a espuma tá bem apertada, bem encapsuladinha aqui no calcanhar. Não chegou a incomodar, não chegou a atrapalhar, não chegou a fazer nada disso, foi uma sensação muito bacana e de muito bom conforto também. O tênis é um in-boot, preso nas laterais, mas tem uma amplitude muito bacana para você calçar ele, certo? Lá na parte de forma e suporte eu vou explicar melhor. Parte de materiais do tênis muito bacana, extremamente confortável, extremamente bonito, né? Essas partes em laranja e amarelo aqui são partes em materiais plásticos, né? Que de verdade assim eu não senti que deu uma sustentação a mais ou a menos no tênis, eu acho que é mais a estética mesmo, eu não senti diferença nesse sentido em si falando desses materiais aqui que compõem a parte laranja e amarela, certo? Gostei do cadarço, é simples, mas é funcional, o tênis amarra muito bem, dá pra você amarrar o tênis tranquilamente, forração interna boa, confortável, você consegue pôr o tênis no pé, tudo muito funcional na parte de materiais aqui do KD, por ter um cabedal um pouco mais robusto, um pouco mais parrudo, como eu já expliquei, mas assim, funcional e bem tranquilo, assim como a versão do 16. Eu senti o 17 um tênis mais firme, como um todo de materiais no cabedal, que foi a ideia realmente bem perceptível aqui, e o 16 também, da mesma maneira, um tênis robusto, com um cabedal mais firme para proteger, mas ainda assim com aquelas laterais em TPU plástico, que foi o que eu chamei a atenção lá no review dele. Quem não lembrar, dá uma assistida lá, que é sempre bom dar uma relembrada. Parte de materiais aqui do KD 17, realmente bem bacana. Bom, galera, vamos pesar os dois modelos aqui para ter uma noção de diferença de peso. Os dois ambos tamanho 42. Vamos começar com o KD 17, certo? 423 gramas. Vamos pesar agora o 16. 427 gramas. Vamos deixar isso mais interessante e vamos pesar o KD 15 também. 415 gramas. Então assim, você percebe que todos os três modelos carregam ali basicamente a mesma quantidade de peso, certo? Eles não diferenciaram tanto assim na questão peso. Os últimos três modelos da linha KD, que basicamente é a mesma coisa. O que a Nike fez
foi trabalhar o tênis de uma maneira diferente. Um com uma escora lateral em TPU, o outro com materiais mais fundidos no cabedal para sustentação e por aí vai. Não achei um tênis pesado, não achei tão pesado assim, em comparação o 16 com o 17, com o 15, eu joguei variadas vezes com o pé de cada tênis aqui, mesclei todos os três e não senti diferença de peso, basicamente a mesma sensação quando você coloca os tênis no pé, mas aí o 16 e o 17 muito parecidos nesse sentido, não teve uma sensação muito grande, uma variação muito grande, não é um tênis que eu lembrei que eu tava com ele no pé, então assim, muito tranquilo a parte de peso para quem procura um tênis que você não vai ficar lembrando todo o tempo, apesar de 400 e poucas gramas aí não ser um tênis exatamente assim muito. Dando sequência, vamos falar um pouquinho agora da parte de forma e suporte. Já vou chamar atenção aqui para o 17 pés largos. Em relação ao 16, já chamando atenção para quem tem o 16 e quer comprar o 17 eu senti um pouco mais de espaço. Absurdamente mais espaço? Não necessariamente muito mais espaço, mas eu senti um pouco mais de espaço no tênis como um todo, não tanto no calcanhar, do meio do pé para frente, eu senti que ele já tem um pouquinho mais de folga, ou talvez não seja uma folga. Como eu disse, a questão dos materiais serem mais fundidos, terem mais espuma para oferecer uma firmeza melhor, talvez o jeito que o tênis tome conta do pé da gente deixa ele com a ideia de você ter mais um pouquinho de espaço, certo? Eu acredito que realmente ele tem um pouquinho mais de espaço. Eu acho que ele tem um pouquinho mais de sobra, principalmente no toolbox aqui. Eu pude perceber em relação aqui ao 16, né? Colocando ponta com ponta, você já percebe que realmente ele tem um pouquinho mais de espaço. A entressola até que não muda tanto assim, se você colocar os dois de frente, né? É basicamente a mesma coisa, mas eu senti que realmente ele tem um pouquinho mais de espaço aqui na ponta do pé. Então isso quer dizer que os pés largos não precisam de um número a mais? Não é bem por aí. Eu acho que mesmo quem tem o pé muito mais largo, quem tem o pé mais chato ou mais apertado, principalmente no peito do pé, né, mais perto dos dedos aqui, eu acho que o número a mais ainda vai ser interessante. Lógico, sempre como eu digo, se puder calçar é mais legal, mas eu acho que os pés largos é bacana você pegar um número a mais ainda, porque os tênis do KD não são tênis assim extremamente voltados para quem tem o pé mais largo. O pé do KD é comprido e é estreito, então assim, normalmente para quem tem esse tipo de pé é mais legal, para quem tem o pé mais largo já não funciona tão bem. Então eu sigo nesse caminho, certo? Galera dos pés mais largos, um número a mais eu acho que vai ser interessante. Quem não tem o pé largo, tem o pé estreito normal, como é o meu caso, pode usar o seu tamanho, que não vai ter problema, o tênis vai ser com um encaixe muito bacana e muito legal e você não vai ter problema nesse sentido, certo? Falando de base aqui agora, gostei muito do antepé, base muito larga, muito interessante, aqui no calcanhar também, uma sustentação muito legal, reta, bem reta, você tem uma sensação de quadra muito boa. A parte de suporte do tênis como um todo, eu não tive problema. O tênis realmente funciona muito bem nesse sentido na parte de suporte. O encaixe e os materiais aqui do cabedal funcionaram legal. Você tem um tênis que fica muito firme no seu pé. Mesmo ele tendo um pouco mais de espaço no toolbox, eu chamei a atenção. O meu pé é estreito, eu não tive sobra a ponto de ter movimento, de sentir o pé escorregar ou perder controle, certo? Como foi na versão 16 também, na 16 eu senti o pé mais encapsulado, mais firme, mais justo, porque ele tem um pouco menos de espaço. E como eu tenho o pé mais estreito, foi mais tranquilo de sentir isso daí. Deu pra sentir essa diferença de espaço, mas assim, o encaixe muito bacana, basicamente a mesma sensação nos dois tênis, muito legal. Parte de suporte aqui do KD, o tênis funciona muito bem. Aqui no calcanhar com tornozeleira, fiquem espertos, porque realmente a forração é mais grossa e você pode ter um probleminha calçando com tornozeleira, mas dá pra colocar. Ela vai ficar bem apertadinho, mas tem como colocar. O tênis também tem uma característica muito bacana que ele não torce, né? O tênis é realmente bem firme, você vê que o tênis não dobra, não torce. Em contrapartida, o cabedal também ajuda, facilita para deixar o tênis mais firme e não ter essa torção aqui, né? Seria aquela torção de movimento lateral, principalmente quando você força o pé ou troca de direção muito rapidamente. Isso para as pessoas mais pesadas é muito legal, porque você consegue ter uma firmeza bem bacana no tênis. Então sim, parte de forma e suporte do tênis, se atentem ao tamanho. De uma maneira geral, tênis muito bacana, uma excelente sustentação, como também nas versões anteriores aí do KD. Bom galera, vou dar minha opinião final, minha conclusão aqui sobre o Nike KD 17. Eu sou muito suspeito porque eu sou muito fã da linha do Kevin Durant, tem vários modelos da linha do Kevin Durant, eu gosto bastante, principalmente porque são modelos confortáveis, e é o tipo de coisa que eu gosto, eu priorizo muito o conforto. Além de serem confortáveis, bom retorno de energia. Esse tênis aqui não deixou a desejar em nenhum desses critérios. Realmente, muito conforto, muito retorno de energia, eu gostei bastante. O antepé do tênis muito legal, você tem uma pisada bem bacana aqui, mas eu gostei bastante realmente do Air aqui no calcanhar, certo? Não é um sistema que retorna tanta energia aqui no calcanhar, mas não é um lugar que você precisa de tanto retorno. Logicamente que se fosse um Zoom Strobel no calcanhar, eu também não ia achar ruim não, mas já que tem o Air, o conforto tá aqui e realmente você tem uma pisada bem macia e uma sensibilidade gostosa para um tênis que dá para você usar no dia a dia, dá para trabalhar, dá para fazer muita coisa. Eu mesmo usei o tênis a semana praticamente inteirinha no pé, muito confortável, muito gostoso nesse sentido. Um tênis esteticamente muito bonito,
bonito. Gostei da parte de materiais que eles colocaram, essa parte mais fundida, mais robusta, deixou o tênis mais firme. Trabalhou legal para você ter um tênis aí que realmente vai conter bem o pé aqui dentro. Acho que é um tênis legal para quem é mais leve, para quem é mais pesado também. Acho que vai funcionar. Pra galera muito ágil, que procura um tênis de pisada mais baixa, troca de direção, um negócio mais leve, pode não ser o modelo, mas para pessoas mais pesadas e mais lentas, que gostam de conforto, eu acho que é um tênis que vai funcionar realmente muito legal. Só se atentem pro tamanho do pé, porque sempre é um problema na linha do Kevin Durant. Mas de maneira geral, outro tênis do KD que agrada e que funciona realmente muito bem e que eu acho muito interessante. Certo, meus queridos? Quem gostou, curte, compartilha e deixa o like, que é muito importante pra gente. Um abraço, meus queridos, tamo junto? Valeu!